Olá, gente, que bom ter vocês por aqui. Nós estamos gravando hoje mais um podcast Politicando com Carminha. E hoje nós estamos recebendo o vereador de Niterói, secretário de Participação Social, ex-secretário de Participação Social, presidente do PT municipal, ainda hoje, né, por 4 anos, é isso? 4 mandatos. 4 mandatos. E eu estou falando do Anderson Pipico, vereador de Niterói. Prazer, Anderson. Prazer, Carminha. Você não falou a minha melhor qualidade. Eu sou vereador, 4 vezes presidente do PT de Niterói, fui secretário de Participação Social e o mais importante, seu amigo de muitos anos. Muitos anos, de infância praticamente. Amigo, vizinho, né? É isso. Então, vamos lá. Vamos começar falando, então, justamente sobre a sua história na política, né? Como que você começou, o que te atraiu na política? Assim, desde muito pequeno eu sempre gostei muito da política, sempre me envolvi muito na política, né? Meu pai sempre foi uma pessoa envolvida na política aqui em São Gonçalo, né? E eu sempre o acompanhei de muito perto, sempre acompanhei ele em várias atividades. Ele foi presidente da Associação de Moradores aqui do Rio Douro em alguns mandatos, né? E isso despertou em mim uma veia política muito forte, né? E a gente, quando foi para Várzea, quando eu saí de Rio Douro, né, e fui morar em Várzea, a gente começou a se envolver também no movimento comunitário lá, disputamos a eleição, ganhamos uma eleição lá, acho que isso no início dos anos 2000, e isso foi cada vez mais avançando, né, nesse cenário da gente estar envolvido na política. Eu, no final da década de 90, tomei uma das decisões mais importantes da minha vida do ponto de vista político, que foi me filiar a um partido político, né? Em junho de 1999, eu me filiei ao PT. Logo assim... Então, desde sempre você foi do PT? Sempre. Nunca fui filiado a nenhum outro partido. E a gente, depois que filiou o PT, percebeu que era importante dentro do PT a gente trabalhar um segmento, a gente ter ali vamos dizer assim, um posicionamento político dentro de algum segmento da sociedade. Como eu já tinha essa história pretérita na relação com meu pai, eu comecei a trabalhar o movimento comunitário, né? Nessa lógica de sabendo separar as coisas, o que é partido, o que é movimento comunitário, mas fortalecendo a relação do PT dentro do movimento comunitário. E aí a gente acabou avançando, né, consolidando cada vez mais a nossa relação política. Em 2003, eu me elejo presidente do Conselho da FANIT, que é a Federação das Associações de Moradores de Niterói. Em 2005, eu vou para a direção do PT, né, e como secretário-geral, foi a minha primeira participação na direção do partido, né, isso tudo paralelamente, né, uma coisa caminhando junto com a da outra. Em 2006, eu disputei uma eleição que era muito pouco provável a minha vitória. Eu disputei a eleição para concorrer à presidência da FAMERJ, que era a Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro. Acabei numa aliança ampla, né, política, de vários grupos políticos, me elegendo presidente da FAMERJ, e aí eu passei a ser presidente da Federação Estadual das Associações de Moradores. A gente tinha representação de federação em quase 48 municípios, né? E logo depois, em 2007, eu me elejo presidente do PT pela primeira vez. E aí, cada vez mais consolidando então, essa relação 2007. política. Meu primeiro mandato de presidente do PT foi em 2007. Eu me elegi em 2007, presidente do PT, depois me reelegi em 2009. Bastante Em tempo. 2013 eu tive que me afastar, porque você só pode ter... Como que funciona votação lá, interna? A eleição do PT a gente chama de PED, Processo de Eleição Direta. Por quê? Porque todos os filiados do PT do município votam e elegem diretamente pelo voto a sua direção partidária, tanto o presidente quanto os membros do diretório que compõem a direção municipal. Só que essa eleição ela é nacional, né? No mesmo dia que a gente elege
o presidente municipal e o diretório municipal, a gente elege o presidente estadual e o presidente nacional, o diretório estadual e o diretório nacional. Então, todos os filiados do PT no Brasil votam, respectivamente, nos seus diretórios municipais e elege a direção do partido. Acontece tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia, Legal. simultaneamente. E você falou aí sobre as comunidades e tal, e queria que você, porque você tem uma coisa muito forte nas comunidades de Niterói, a gente já tem reparado isso, né, na sua campanha, e não só na campanha, né, mas no seu mandato em geral, a gente tem acompanhado e visto que você faz um trabalho bem forte dentro das comunidades. E como que foi isso, essa ligação, o que te levou? Isso veio primeiro dessa relação comunitária no início com meu pai. Depois, quando eu me elejo presidente do Conselho da FANIT, a FANIT ela é responsável, a Federação Municipal em Niterói, que é a responsável de organizar o movimento comunitário. Então, eu, enquanto presidente do Conselho da FANIT, assim, eu fui muito, né, eu comecei a frequentar muitas comunidades para fazer reunião, para fazer assembleia, para fazer eleição, né? Isso foi em toda a cidade. Isso acabou fazendo com que a gente tivesse essa relação muito forte com as comunidades. E de lá para cá a gente não parou, né? A gente manteve essa relação. Vê que eu estou falando de 2002 para 2003 e eu só fui ser candidato a vereador a primeira vez em 2016, né? Quase que 15 anos depois. A gente tem uma história de muito trabalho, muita luta na construção do movimento comunitário na cidade. E que para mim é uma das... Acho que o movimento comunitário de Niterói é um dos movimentos mais organizados e fortes do Brasil, né? Do estado do Rio, do Brasil. Bacana. E em relação aos projetos de comunidade, eu queria que você falasse sobre o que vocês fazem, né, na comunidade de projeto para as crianças, para os moradores, enfim. Mas eu gostaria muito que você falasse sobre o ecossocial. Vou falar. Que é um projeto que eu sou fã, porque eu sou muito defensora do meio ambiente, né, do ecossistema em geral. E eu gostaria muito que você falasse, até porque é um momento muito importante que a gente está vivendo, né? Como eu estou te falando, né, eu tive a oportunidade, com a vitória do Rodrigo em 2012, de ser convidado por ele para construir a Secretaria de Participação Social. Eu fui o primeiro secretário de participação social do Brasil. Não foi de Niterói, não. Nós construímos a secretaria aqui e eu fui o primeiro secretário de participação social do Brasil. A partir da criação da secretaria, a gente, para além da interface que o governo, através da secretaria, faz com o movimento social, né? E aí mais ampliadamente, não só com o movimento comunitário, mas com o movimento social no geral, a gente começou a pensar exatamente em projetos, né, que pudesse, de alguma maneira, chegar na ponta para a população, chegar para o povo, né? Como é que a gente ia, enquanto secretaria, enquanto poder público, levar, né, ideias e propostas que concretamente a gente pudesse mudar e dar oportunidade para as pessoas. E aí isso foi uma ideia do Axel, do atual prefeito, construir esse projeto, né? O Axel colocou esse projeto no papel, apresentou e me ofereceu a oportunidade de implantá-lo. Então, no segundo mandato do Rodrigo, a gente consegue pegar o Niterói Jovem Ecossocial e tirar do papel, implantar efetivamente esse projeto, né? Que é um projeto, na minha avaliação, muito interessante, porque ele é transformador e ele dá e cria uma coisa que, para a gente, para as nossas comunidades e para os nossos jovens, é fundamental, que é a oportunidade, né? Sim. O projeto Ecossocial, ele é um projeto que ele oferece capacitação, formação e qualificação ao jovem, né? Ele é dividido em dois eixos. Um eixo é o de capacitação e formação. Esse projeto do ecossocial, ele não é totalmente voltado a meio ambiente, não. Eu vou te explicar um pouco como é que ele funciona. Como é que ele funciona. Ele tem dois eixos. Ele tem um eixo que é profissionalizante. O jovem, ele, a partir do momento que ele ingressa ao projeto, ele começa a fazer um curso profissionalizante, né, de formação. Foi nos dois primeiros Ecossocial, 1 e 2, com a Firjan, e agora é com o Senac, né? Então, numa parte da semana, eles fazem a capacitação e a formação. Na outra parte da semana, eles fazem as ações de campo. O que são as ações de campo? São ações divididas, esse segundo eixo, em alguns sub-eixos, né? Que é reflorestamento,
trilhas e parques, água, resíduo, defesa civil, exatamente para que a gente possa... Que bacana. Para você ter ideia, no primeiro ecossocial... Então é uma coisa realmente técnica mesmo também. No primeiro ecossocial, a gente plantou cerca de 8.000 mudas de árvores na cidade, só no primeiro ecossocial, né? Para além das ações de horta comunitária, jardins suspensos, noções de defesa civil. Então, assim, é um projeto muito interessante. E tem o que a gente chama da isca do projeto. Como é que a gente pesca esses jovens? Uma das coisas fundamentais, para além da capacitação e da formação e dos eixos e subeixos de campo, cada jovem desse, para fazer o projeto, para participar do projeto, para ter uma profissão, eles agora recebem uma bolsa mensal de R$ 780 por mês, que legal. mais passagem e alimentação. Por que, Carminha, que a gente chegou... E por que a gente chegou nessa conclusão? Esse projeto ele foi desenhado, né, para atender as jovens, na sua grande maioria, que estão em situação de vulnerabilidade. Hoje são 600. Começou com 400 na primeira etapa, com 500 na segunda etapa e agora mais 600. Fechando essa turma agora, a gente já tem 1.500 jovens formados com esse projeto. Então, esse projeto ele é voltado para jovens, que na sua maioria são jovens em situação de vulnerabilidade e vulnerabilidade extrema. E a gente sabe que um jovem hoje, nas nossas comunidades, entre 16 e 24 anos, muitas das vezes eles precisam tomar uma decisão que é uma decisão complicada. Qual é a decisão? Ou eu estudo ou eu trabalho. Porque muitas vezes esse jovem tem que largar os estudos porque eles têm que ajudar na renda de casa. Fazendo um projeto como esse, que ele recebe uma bolsa de incentivo para ele fazer o projeto, ele pode fazer o projeto, continuar estudando sem ter a necessidade de trabalhar. Né? Isso, além de estar ocupado, né? Ele já aprendeu uma profissão. Jovem, né? Exatamente. Então, ele, além de aprender a profissão e de criar nessa relação das ações de campo uma relação de pertencimento com o seu território, eles podem ficar em casa, eles podem ficar por conta dos estudos, sem ter que, de forma prematura, largar os estudos. Já começar a prover dentro de casa para trabalhar. Né? Então é um projeto fantástico. Assim, a gente tem... Ontem começou a terceira turma, né? As aulas no Senac começaram ontem e são mais 600 alunos aí que vão se formar aí nos próximos 18 meses. Legal, bacana. E em relação ao nosso amigo aí, Rodrigo Neves, como que foi assim, essa relação que você criou com ele? Foi desde a política ou antes da política? Eu conheci o Rodrigo há muitos anos atrás, né? A gente vê que vocês têm uma relação bem bacana. Eu conheci o Rodrigo ainda era suplente de vereador no final da década de 90. Né? 90. Logo assim que eu entrei do PT, o Rodrigo era vereador, era suplente. Depois assumiu o mandato com o falecimento do Petersen, né? E se reelegeu em 2000, tendo um mandato pleno. De lá para cá, o Rodrigo foi vereador mais 2 vezes, deputado estadual mais 2 vezes, prefeito 2 vezes. E a gente teve a oportunidade de caminhar com o Rodrigo esse tempo todo, né? Eu costumo falar muito isso nos lugares que eu vou, nas reuniões, nos comércios domésticos que eu faço, né? Aí eu me lembro que numa última audiência pública, quando a gente estava discutindo o plano urbanístico na cidade, uma pessoa, né, uma moradora, meio que me acusou de ser um vereador da base. Você é um vereador da base do governo, você vota em tudo que o governo manda para a Câmara. E eu estava presidindo a sessão, porque eu sou presidente da Comissão de Habitação da Câmara, né? E aí nesse meio tempo, quando ela terminou de falar, a palavra voltou para mim. Sim. No que a palavra voltou para mim, eu fiz questão de dizer para ela o seguinte: olha, eu quero só fazer uma correção na fala da senhora. Eu não sou um vereador da base. Eu ajudei a construir esse projeto que hoje governa a cidade, que é muito maior do que ser um vereador da base. O vereador da base, muitas vezes ele é da base, porque ele ganhou uma eleição, muitas vezes ele foi oposição ao governo, e por circunstâncias de acordos políticos, ele passou a ingressar à base. Eu não tive essa prática. Eu ajudei a eleger o Rodrigo, eu ajudei a construir o projeto que hoje governa Niterói. Eu ajudei a construir o projeto que fez o túnel Charitas-Cafubá, que alargou a Marquês de Paraná, que investiu mais de R$ 1 bilhão nas nossas comunidades em obra de contenção. E, Carminha, obra de contenção é obra que a maioria de políticos não gosta de fazer. Sabe por quê? Porque ela fica dentro de comunidade, ela não aparece. Mas ela salva a vida. Isso é verdade. Ela não aparece, mas ela salva a vida.
né? Então, muitas das vezes o político não gosta de fazer. Então, eu participei desse projeto que criou a Araribóia, a moeda Araribóia, que é um complemento de renda importante para quem precisa. Eu participei desse projeto que fez com que a emergência pediátrica do Getulinho voltasse. Eu participei desse projeto e participo, que implantou o Hospital Oceânico, o primeiro hospital para tratar a Covid no período da pandemia do Brasil. Eu ajudei a implantar esse projeto que reabriu os 2 restaurantes populares. Eu sou muito grata a esse hospital, porque meu irmão, você sabe que ele quase morreu de Covid, né? E ele foi para lá e ele foi muito bem atendido. Graças a Deus, a assistência é muito boa. Eu digo assim para você, Niterói, então você está querendo dizer que Niterói não tem problema, que Niterói é um mar de volta? Não, Niterói é uma cidade de região metropolitana. E como toda cidade de região metropolitana tem os seus problemas. Só que eles precisam ser enfrentados e aqui eles são enfrentados. Né? Eles são enfrentados. A gente precisa avançar na educação, precisa avançar na saúde, a gente precisa avançar na infraestrutura, a gente precisa avançar em transporte, em segurança, né? A gente precisa avançar na questão de trânsito, tudo isso é normal. Né? Agora, dizer que Niterói é uma cidade abandonada, dizer que Niterói é uma cidade que é um caos, isso é meramente discurso político e oportunista eleitoreiro. Então, a gente tem muito prazer e muita honra de fazer política com o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo, disparadamente, sem dúvida, é o melhor quadro político para governar a cidade. A gente tem adversários que já foram vereadores, que são deputados federais. E o que de concreto essas pessoas já, de fato, construíram para a nossa cidade, trouxeram para a nossa cidade, né? Então, acho que Niterói não é um laboratório. Niterói é uma cidade que tem 6 bilhões de orçamento e precisa ter como gestor alguém que tem experiência política e de gestão para governar a cidade. Então, eu acho que o Rodrigo é o mais preparado disparadamente. Lógico que pela minha relação pessoal com o Rodrigo, pela minha relação política com o Rodrigo, algumas pessoas podem dizer, você fala isso porque você apoia o Rodrigo. Sim, mas eu tenho argumento para apoiar o Rodrigo. Eu não apoio o Rodrigo por conveniência. Eu apoio o Rodrigo porque eu acredito no projeto político que o Rodrigo representa. Isso aí, muito bem. E vamos falar um pouquinho sobre algumas polêmicas de PT? Porque assim, dizem que os petistas são contra a família, essa coisa toda, né? A gente vê que você é uma pessoa bem família. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também pra gente, os telespectadores aí, o pessoal que tá ouvindo. Na verdade, Carminha, o que existe é mais um pouco assim, existe uma desonestidade intelectual muito grande nesse período, sobretudo no período da eleição. Porque as pessoas querem discutir temas polêmicos às vésperas de eleição para poder se aproveitar disso, né? Então, aí inventam um monte de fake news. Você tem em todos os lugares pessoas que defendem diversas posições. Exatamente. Né? Uma das coisas que mais me... Independente de partido. Eu digo para você assim, eu digo e pratico isso. Eu acho que extremismo, seja ele de esquerda e de direita, é ruim. Quando você está em algum extremo, você não se permite a refletir, dialogar, a raciocinar, a formar opinião. Então, acho que a gente tem que estar sempre aberto para convencer e ser convencido. Isso é o processo democrático. Talvez por isso eu tenha sido presidente do PT 4 vezes em Niterói, tenho 4 mandatos de presidente do PT. Eu não tenho problema nenhum de me posicionar. Eu tenho uma posição política muito clara, eu tenho uma posição política muito nítida e nunca escondi isso de ninguém. Tanto que eu sou afiliado ao PT há 25 anos. Né? Houve um monte de problemas e muita gente foi embora, muita gente saiu do PT, cada um por motivos diferentes, né? E eu continuei no partido. Sou presidente hoje ainda, né? E vou dizer para você assim, eu não me envergonho de nada que eu faço na política ou de nada que eu fiz na política. Exatamente. Eu sempre defendi, combati o bom combate, sempre procurei defender, né, a população da cidade, mas sempre com um foco especial para os que mais precisam. E esse discurso feito de ideologia, de direita e de esquerda, isso é legítimo, eu respeito quem faça, mas eu, como candidato a vereador e como uma pessoa que venho do movimento social, do movimento comunitário, eu prefiro usar o meu mandato e a influência política que a gente tem
construindo política pública para transformar a vida das pessoas, construindo política pública que chegue na ponta para a população. Porque o mandato, para mim, não é projeto de vida e nem projeto político. O mandato é ferramenta. Eu tenho a minha ferramenta, que é o mandato, que a partir dessa ferramenta eu vou construir aí sim o caminho para eu atingir o projeto político, que é melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a infraestrutura, diminuir o que para mim é a maior mazela que a sociedade tem, porque a maior mazela que a sociedade tem é a desigualdade, porque você não pode tratar o desigual de forma igual, o desigual você tem que tratar de forma diferenciada, então você tem que ter políticas públicas que, no mínimo, nivelem as oportunidades. O ecossocial é um exemplo disso. Você tem que ter política pública, e para mim o papel do Estado é esse, né? O papel do Estado não pode ser, e por isso que eu sou um cara de esquerda e não tem problema nenhum dizer isso, né? O papel do Estado não pode ser um papel meramente de regulação, de regular serviços. O Estado ele precisa intervir, o Estado precisa trabalhar para conseguir a equidade, conseguir que as pessoas tenham o mesmo estejam na mesma condição. Não dá para você tratar um menino que nasceu lá em cima do Morro do Estado, ou lá dentro da Coronel, ou dentro da Brasília, ou dentro da Vila Ipiranga, ou dentro do Preventório, e não teve a mesma oportunidade daquele que nasceu na Praia de Caraí e estudou no Salesiano a vida inteira, de forma igual. Esse menino precisa ter um olhar diferenciado por parte do poder público. Então, para isso é que a gente acha que serve a política. Esse é o debate que eu gosto de fazer quando a gente diz e quando a gente fala dessa coisa de ideologia. E é importante que as pessoas pesquisem sobre os candidatos, o que eles já fizeram, né, o que foi feito durante a sua trajetória política, porque assim é muito fácil a pessoa pegar uma rede social, ver uma pessoa falando lá alguma coisa que você não sabe nem se é realmente aquilo que, né, que ele vive. E, então assim, tá muito polarizado mesmo, né? Mas o importante é isso, as pessoas pesquisarem sobre seus candidatos, procurarem saber o que foi feito. A gente tem visto aí que você tem feito um trabalho muito bacana, né, durante seu mandato. E agora eu queria te perguntar, Pipico por Pipico, o que você tem a dizer sobre Pipico? Olha, eu acho que Pipico é um cara sonhador, mas sonhador que busca sonhar sempre junto, né? Como dizia Dom Helder Câmara, o sonho que se sonha só é somente um sonho. Um sonho que se sonha junto pode ser o início da realidade. Então eu sou um sonhador que convoco, convido, conclamo todo mundo a sonhar junto comigo, porque a gente sonhando junto a gente vai transformar. É só assim que a gente transforma, quando a gente consegue sonhar junto. Isso. Então, é isso, o Pipico é um cara que nasceu no Rio do Ouro, como você conheceu, que veio de baixo, que vendeu cachorro quente e hambúrguer lá em Vaso das Moças numa carroça, que acreditou na política, que acredita na política como ferramenta de transformação, né? E que trabalha diuturnamente nessa lógica. Eu todos os dias acordo e pergunto o seguinte, no final do dia de hoje, o que eu vou fazer na minha vida que vai interferir e transformar a vida do outro? É isso que é o sentido da vida e da política pra gente, Carminha. Bacana. Agora você pode olhar aqui para essa câmera e falar aí com o pessoal, com o pessoal que está assistindo, né? O que você quer falar sobre você ou sobre sua campanha. Pode pedir voto? Pode, fica à vontade. Pode pedir, a câmera é toda sua. Não, eu quero pedir a você, primeiro o seguinte, eu sempre falo isso em todos os discursos que eu faço na política. Se a gente resolver, vocês que estão aí me assistindo, seja na internet, seja em algum outro veículo de comunicação, se você resolver a não participar do processo eleitoral, né, não ir votar, porque você está de saco cheio da política e dos políticos, sabe o que vai acontecer? Nada. Vai chegar no dia da eleição, vão eleger os vereadores, vai eleger o prefeito e, na grande maioria das vezes, vão eleger vereador e prefeito que não tem nada a ver com o que você defende, que não pensa o que você pensa e que não vai conseguir atingir e nem fazer as transformações que você entende que é necessário. Então, no dia 6 de outubro, procure escolher bem, escolha o vereador, entre na página do vereador Pipico, tá lá o Pipico _ Niterói, veja que tudo isso que a gente está falando aqui, a gente executa na prática, a gente
gente faz. Nós não somos um político fake, nós não somos um político montado para disputar uma eleição. A gente tem história e trajetória na cidade de Niterói. E por isso eu venho aqui pedir o seu voto no dia 6 de outubro para Anderson Pipico, 13.000, e Rodrigo Neves, 12, para Niterói continuar avançando. Obrigado. É isso aí, gente. Nós estamos terminando agora essa entrevista bacana aqui com o nosso amigo e candidato vereador de Niterói, Anderson Pipico. Quero agradecer muito a sua presença. Eu sei que foi meio difícil de agendar em um horáriozinho com você, que está muito corrido, né? Campanha, época de campanha, eu sei como é que é, bem corrido. Mas a gente tá terminando aqui essa entrevista com o Anderson Pipico. Quero agradecer a vocês. Eu quero que vocês continuem aí acompanhando a gente, que vai ter outros convidados aqui, outros candidatos também nessa época de eleição. E vocês acompanhem aí nossas redes, tá bom? Acompanhem a rede do Anderson Pipico para ver o trabalho dele que é muito bacana. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!